mulher saia daqui com um despertar no coração. Amém. Pai, eu oro agora pela vida da Dani, que ela possa ministrar essa aula, que eu sei, Senhor, ela já Amém. ministrou tantas e tantas vezes, mas derrama agora algo novo sobre ela, que ela possa exalar o teu perfume através de palavras, que ela possa, Senhor, trazer no coração dessas mulheres aquela flecha que vai acertar Amém. direto no alvo, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos algo novo saindo de ti agora, Dani, para reavivar, reacender o coração dessas mulheres para as tuas casas e para isso, a honra da mesa. Em nome de Jesus, nós declaramos que a sua casa está coberta, tuas filhas estão cobertas, teu marido está coberto, porque agora os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, mulheres. Amém. Eu não vou ficar porque eu estou aqui com os dados móveis, senão daqui a pouco eu estou sem. Mas eu queria muito assistir Thaís Borges, porque, gente, eu já assisti uma aula dela. Vocês não têm ideia. Vocês vão aprender tudo sobre mesa posta em 40 minutos. Tudo no Eita, dia, glória. mas muita coisa vocês vão aprender sobre mesa posta em 40 minutos. Assim, vocês vão ouvir a Dani falando sobre o princípio da mesa, algo extraordinário. Vocês vão amar, tenho certeza. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Beijo, E a gente querida. se vê na próxima aula. Amém. Eu estou bem emocionada. Oh, meu Deus. Fecha no meu coração. Amém. Ai, vamos lá para o vinho novo, né? Sempre tem um vinho novo, né? Mas o vinho derramar, o odre velho tem que sair. E descartar esses odres, desconstruir eles na nossa vida. É algo que a gente leva tempo, porque a gente vive na mesma... A gente quer viver sempre a mesma coisa, dando certo algumas coisas que a gente tenta controlar com as nossas mãos. E o Senhor diz, filha, para que o vinho novo seja derramado, tem que haver um odre novo. E o odre novo eu proporciono para a sua casa, para a sua mesa, para a sua família. Então, que você hoje receba esse vinho novo, assim como eu tenho recebido. Eu lembro que há um tempo, não muito atrás, mas há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu não tinha essa prática sobre a mesa, eu não tinha valor nela, eu não me apegava a essas coisas, eu achava que era muito fútil, era um valor que dava muito trabalho. E aquilo não foi experimentado no meu coração, e eu não trouxe isso para o meu casamento. Então, para mim, era natural ver minha família comer na frente da TV. Era uma coisa que, para mim, dava certo, não dava trabalho e estava todo mundo bem. E é isso, sabe? O Senhor nos chama para sempre trocar esses odres, né? E quando eu fiz o curso de Experiência no Lar, quando eu fui aluna, eu me confrontei com essa lição. Eu saí muito confrontada dessa aula. Essa aula, para mim, foi a que me deu uma sacudida, assim, sabe? E eu disse, Senhor, onde é que está isso? Porque eu não consigo experimentar isso dentro de mim. As pessoas dão valor, eu vejo as mulheres dando muito valor a isso, mas para mim não tem valor. E é algo tão singular quando a gente olha para uma coisa que Deus quer que a gente experimente, que a gente faça, e aquilo não tem valor dentro da gente. Até que Ele transforme esse valor num algo novo, num renovo. Leva tempo, leva ajuste de visão. Né? Eu li minha devocional hoje sobre visão ajustada. Você pode olhar a mesma mesa, mas para você vai ter um valor e para outras pessoas vão ter um valor diferente. Josué e Caleb foram olhar, né, a terra que emanava leite e mel, foram espiar a terra, com mais, né, 10 espias. E quando eles chegaram lá, por que eles voltaram com a visão diferente? Porque havia um valor diferente dentro de cada coração. Então, eles voltaram com o valor daquilo que Deus já tinha experimentado como promessa. Deus já tinha dado uma promessa no coração deles. Quando eles foram olhar a terra, não diferenciou do que os outros olharam. Mas eles disseram assim, vamos e vamos possuir essa terra. Vamos tomar posse daquilo que o Senhor está nos entregando. A terra é boa. E os outros espias diziam assim, não,
A terra tem muitos gafanhotos, eles são muito grandes. Eles olharam as dificuldades. E esse princípio da mesa foi uma abertura de caminho na minha vida. Foi um novo que o Senhor trouxe esse vinho e eu comecei a mudar. Foi a mesa que me ensinou a mudar, a ajustar a minha visão àquilo que ele queria. Foi na mesa que eu aprendi a amar verdadeiramente o Senhor. Não só de ouvir falar como Jó falava, mas a verdadeiramente ver ele em todas as situações da minha vida. Mas eu precisei desse tempo de ajuste, desse tempo de confronto, e aí eu precisei entrar num algo maior, eu precisei ler o livro O Princípio da Mesa. Quem não tem esse livro da Dev, leia, ele é espetacular. E desse livro, então, eu tirei 6 benefícios de ter a mesa posta na minha casa. Eu tinha que trazer algo como uma boa colérica, né, que sou, prático para a minha vida. Eu precisava trazer benefícios. Eu precisava pontuar esses benefícios para que eu pudesse ser mais organizada, mais dinâmica a mesa. Aquilo gerasse um valor no meu coração. O valor não está nos utensílios em si. Os utensílios são os acessórios. O valor principal da mesa é a nossa conexão com o Senhor. É essa conexão que eu queria encontrar o valor numa coisa que é natural e material, que simplesmente está nas nossas casas e às vezes está entulhada de coisas em cima. A gente joga as coisas, a gente não observa. Hoje mesmo, pela manhã, o Senhor já vinha experimentando no meu coração. Minha mesa estava linda. A minha faxineira colocou uma toalha nova, só que não foi o bastante para o meu coração se alegrar. Eu fui lá e troquei o vaso da minha mesa. E disse, agora sim, agora ela está do jeito que ela era para ficar na minha casa. Minha mesa na minha casa é um lugar que sempre está arrumado para a gente sentar. É uma coisa que me dá, quando eu passo pela mesa, que eu vejo ela arrumada, ela me chama e diz assim, filha, senta comigo. E a gente está nesse propósito de hoje apresentar para vocês essa mesa de valor, que não é uma mesa passageira, que não é algo de moda ou de conformismo da sua parte, mas é uma mesa que vai transbordar a presença de Jesus. É essa mesa que eu quero que hoje seu coração, como a pastora Gileana orou, como uma flecha, chegue a esse entendimento dentro de você. Então, para conversar esse princípio da mesa, eu gosto muito do versículo de Êxodo 25:30. Coloque sobre a mesa o pão da presença, para que fique diante de mim o tempo todo. Que tempo é esse? É o tempo que eu falei para vocês, que eu passo na minha casa todos os dias pela mesa. E eu, a cada momento, olho para ela e digo, sim, Senhor. É um lugar que eu valorizo, que eu tenho como um altar diante do Senhor, em que eu dedico ao Senhor essa mesa, para que eu sente e eu tenha relacionamento com Jesus. É um lugar de relacionamento. Então, existem várias formas de a gente gerar esse valor dentro de nós sobre a mesa. E o primeiro é a importância dela. A importância dela também para Deus, não só para mim, mas por que Deus criou uma mesa? Porque a mesa é um lugar de comunhão. E Deus queria justamente que as pessoas sentassem, se olhassem e aquilo extraísse algo entre relacionar. O relacionar que a gente fala que é o ralar, né? O ralar dos relacionamentos. Relacionamentos é você estar próximo de alguém e aquela pessoa vai muitas vezes discordar de você, aceitar os seus pensamentos, ela vai estar com você e você vai estar ralando com ela, para que haja um relacionamento. E essa importância da mesa para Deus foi muito especial, porque ele chamou Moisés.
Moisés, cria uma mesa de acácia. Ele disse até o detalhe da mesa. Gente, se você ler Êxodo 25, você vai ver todos os detalhes. Crie tigelas. Crie os utensílios de mesa foi dado para Moisés fazer. Tigelas, pratos, talheres, está tudo na Bíblia. Mas por que a gente não faz? Porque algo em nós muitas vezes se quebrou. E hoje o Senhor está nos chamando, vem, filho, eu quero reconstruir esse relacionamento que você tem comigo. Eu não sei para quem é essa palavra aqui hoje, mas o Senhor está liberando para você. Há uma vinha, e que muitas pessoas trabalhavam nessa vinha. Só que muitas vezes as trabalhadoras são competitivas. E elas querem uma passar a outra. E o Senhor está dizendo assim, filha, isso pode ter acabado o teu relacionamento comigo. Foi de olhar o que a outra fazia. Foi de olhar o jeito que a outra fazia. E eu quero que hoje você traga o seu coração, porque eu tenho algo específico para você. Eu tenho algo que é só entre eu e você. Porque esse lugar eu já habitei, eu já caminhei nele. E ele destrói o nosso relacionamento com Deus. Porque a gente olha o que a outra faz, da maneira como a outra faz. E a mesa vem a ser essa reconexão entre você e o Senhor. Foi sentando a pandemia inteira, todos os dias, 5 horas da manhã. Não tinha necessidade, mas o Senhor me chamava. Filha, 5 horas da manhã, senta à mesa comigo. Você agora vai ter bastante tempo em casa. Enquanto as pessoas estavam correndo, feito malucas, com medo, sem saber o que fazer na sua casa, com o marido em casa, com o filho, algo online, eu estava sentada 5 horas da manhã, até as 9, todos os dias, lendo a palavra. Gente, eu fui muito fortalecida nessa pandemia. Qualquer dia desse, eu vou mostrar meus cadernos que eu escrevi daquilo que o Senhor ia me dando. E foi sentada à mesa que eu cheguei a esse lugar. Um lugar de cura. Cura. Dani, você curou o quê? Eu curei um abandono profundo dos meus pais. Foi na mesa. Foi o Senhor todos os dias me convidando, dizendo, filho, eu te amo. Filho, eu amo você. Eu zelo por você. Eu cuido de você. E ontem à noite eu tive na visita de oração da minha igreja, e o Senhor ainda derramou mais, porque Ele derrama sempre um vinho novo, porque a fonte dele é inesgotável. Isso é que é admirável, isso é que é maravilhoso no Senhor. Eu ali ajoelhada na vigília de oração, já 4 horas orando, e é cansativo, né? Mas é prazeroso. O Senhor disse assim para mim, filha, lembra aquela casa que você morou, que ela foi assaltada 3 vezes? Eu zelei pela tua vida. Eu, quando você era criança, estava lá zelando pela tua vida. E ele me mostrou como ele zelou. Gente, eu fui às lágrimas, eu não conseguia me levantar do chão. É esse relacionamento que Jesus quer com a gente. De te mostrar o quanto ele te zela, o quanto ele te cuida, o quanto ele te livra. É a mesa que você constrói esse tipo de relacionamento. É orando, estando à mesa. E quando a gente passa para essa mesa, né, os pesquisadores, eles não sabem por que explicar. Por que adolescentes que estão com seus pais à mesa, eles são menos dados a vícios, com drogas, álcool, cigarro. Eles não conseguiram chegar a um denominador comum nas pesquisas que eles fizeram, está no livro da Deb. Porque eles realmente certificaram que há algo sobrenatural sobre a mesa, que não tem como explicar com as coisas naturais e científicas, porque o pão da presença está à mesa. E quando eu fui estudando sobre essa mesa, colocando esse princípio em ação, eu fui vendo o quão valioso é trazer à tona esses benefícios.
O primeiro benefício que eu encontrei sobre essa mesa que cura, essa mesa que agrega, essa mesa que conecta os corações, porque a Dev diz, né, que no lar o coração é formado. E a mesa, os corações se conectam. Gente, duas frases que resumiu todo o livro Experiência do Lar. Tem mulheres nas suas casas que têm essas frases nas paredes. Eu tenho uma amiga minha que ela é tão apaixonada pela mesa que ela colocou bem grande. Na mesa, os corações se conectam. Que conexão é essa? Que lugar é esse que você pode permear e que você pode encontrar o seu lugar à mesa? E é justamente o primeiro benefício que eu queria apresentar. A mesa é um lugar de honra. Honra ao Senhor. É um lugar de honrar a Deus. É um lugar que você vai sentar com ele, vai ceiar com ele, vai fazer um banquete. Dani, onde é que tem isso, Dani? Na Bíblia. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e ceiarei contigo. Mas há uma ação a ser feita. Perdão, gente. Meu celular não estava no silencioso. Há uma ação a ser feita. E toda ação vai exigir de nós um passo a mais. Eis que estou à porta e bato. Jesus está lá batendo. Se você abrir a porta, olha, o abrir. Por isso que eu gosto muito de orar na minha casa e eu vou nas portas. E eu vou abrindo porta. Eu trago aquilo que é natural. Eu experimento declarar um versículo dentro da minha casa. Quem me ensinou isso, Dani? Pastor Larry, esposo da Dev. Ele fez uma pregação linda sobre isso, lá em Londres. Eu participei de um culto com ele, a Trina me convidou. A Trina, uma das autoras do livro, entrou em contato comigo, viu que eu estava em Londres, ela disse, vai lá olhar meu pai pregar. Gente, ele só falava, declare palavras de bênção na sua casa. Faça atitudes que a palavra de Deus dá o comando. Então, o comando é abra a porta. Abra a porta hoje mesmo. Não deixe para depois. Abra a porta, que ele vai entrar e ele vai ceiar com você. Eu sei o que é esse ceiar hoje. Eu sinto, mesmo em meio às tribulações que eu passo na minha casa, eu sinto a presença do Senhor aqui de uma maneira muito forte. Ele senta comigo à mesa, as minhas filhas sentem isso. Ontem eu estava na vigília, até meia-noite, e minhas duas filhas, quando acordaram hoje, disseram assim, mamãe, a gente fez a nossa devocional ontem. A gente leu o versículo tal, fizemos, anotamos tudo, mamãe. Mais tarde a gente conversa sobre isso. Gente, isso é construção de relacionamentos à mesa dos nossos filhos. E esse é o segundo benefício. Formação de caráter dos nossos filhos. É a mesa. Não é gritando pela casa, não. É ensinando à mesa os nossos filhos. Pontuando com eles a palavra. O que a palavra de Deus diz sobre isso, minha filha? E ela vai ali, ó, e o Espírito Santo já vai experimentando no coraçãozinho dela. Ela não vai esquecer. Nunca. Porque eu sei que vocês, muitas de vocês têm memória com pais de vocês à mesa. Nossos filhos não vão esquecer. E o nosso compromisso com o Senhor é a gente o quê? Educar a geração seguinte na palavra de Deus. É uma coisa que Deus nos pede. Que nós estamos, muitas vezes, na nossa geração, sendo negligentes com isso. Por quê? Porque a gente se apega à desculpa do quê? Eu não tenho tempo. Isso vai gerar o quê para mim, Dani? Não vai gerar benefício nenhum. Mas Deus está nos pedindo para forjar a geração seguinte. Minhas filhas vão ser muito maiores do que eu sou hoje. Vão ser duas mulheres no reino. Eu não sei se eu dei esse testemunho para vocês, mas minha filha mais velha,
né? Estava comigo no avião, toda a família, e o avião arremeteu. E eu sempre tive muito medo de avião, e minha filha sabia disso, mas eu fui curada ali dentro pelo Senhor. E quando o avião arremeteu, eu estava fazendo uma devocional no meu celular. Aí o Senhor disse assim para mim: não precisa ter medo. Eu estou no controle de todas as coisas. Continua escrevendo a devocional. Aí eu continuei. Aí minha filha olhou aqui, ela achou estranho, ela olhava assim para mim. Mamãe, tá calma? Então tá bom. Ela ficou calma também. E logo ali passamos 15 minutos rodopiando Brasília até que conseguimos descer. Quando a gente vinha saindo do aeroporto, ela me abraçou e disse assim: mãe, eu tenho uma coisa para te dizer. Olha, lá no colégio, eu vejo algumas coisas sobre Jesus, tem umas lecções, tudo, eu vejo muito pouca coisa, mas vejo. Na igreja, mãe, eu aprendo sobre as histórias da Bíblia. Eu aprendo muito sobre as histórias. Lá a gente aprende sobre as historinhas. Mas, mãe, é com você e papai em casa que eu vivo o reino. Gente, aquilo, quase eu me desmontei naquela saída daquele aeroporto. Eu chorava, que eu parei para sentar, de tanto chorar. Uma criança de 10 anos de idade já sabe o que é o reino. Imagina quando ela tiver 40, 50. É isso que o Senhor quer, forjar o caráter dos nossos filhos à mesa. Não percam esse valor. Não percam de vista. O terceiro valor é substituir a dor da rejeição e do abandono das pessoas pelo valor pessoal, individualizado, né, especializado de amor e confiança. E isso Davi, o salmista, fez muito bem. Ele disse assim, ó, 2 Samuel 9:7. Quero mostrar bondade a você por causa do seu filho Jonathan, do seu pai Jonathan. Vou lhe dar as terras que pertenciam a Saul e você comerá sempre comigo à mesa do rei. Uma pessoa que era rejeitada, Mefibosete era rejeitado pela sociedade porque ele era, na época, aleijado. E Davi trouxe ele para a mesa do rei. Ganhou valor no coração daquele homem. Ele começou a experimentar algo novo, de amor, de carinho. Então, a mesa é esse lugar de você trazer pessoas assim, rejeitadas, com feridas de abandono, feito eu tinha. E eu fui curada ali à mesa. Então, essa autoestima que a pessoa precisa, você pode ofertar à sua mesa. Além disso, você também pode trazer a mesa para um lugar de honrar as pessoas que você julgou. Honrar aqueles que você errou. Palavras foram diferidas. Feridas foram abertas, porque nós, seres humanos, né, somos dados a isso. O inimigo, muitas vezes, vai usar a nossa língua para ferir o outro. Como contornar essas situações? Como trazer à tona o perdão à mesa? Meu marido faz isso muito bem. Ele tem um ministério com 450 pessoas. Os inimigos dele, aqueles que batem de frente com ele, ele traz logo para a mesa. Chama, vamos, estou convidando você para um café aqui na minha mesa. Vamos conversar? Gente, é um lugar ideal. E o próprio Davi disse isso. Prepara uma mesa perante meus inimigos. Então, é sobre isso. A gente, às vezes, quer discutir problemas que a gente tem de relacionamentos, e aí em WhatsApp, né? Hoje é mais comum. Quando não é no Instagram, para soltar uma farpa, né? E o senhor está convidando, não, filhas, vocês estão fazendo errado. Eu quero proporcionar uma mesa de perdão na tua vida e na vida do outro também. Então, a mesa é um lugar também de perdão. Além disso, é sábio também que a gente prepare refeições. Preparar refeições. Para quê, Dani? Eu posso comprar pronta. Preparar refeições com esmero vai mostrar para a sua família que você se importa com eles. Que você tem o valor experimentado do carinho. Aquele bolo quente que
traz emoções afetivas, um cheirinho de casa com bolo quente para os nossos filhos, eles não vão esquecer. Eu nunca esqueci o cheiro do bolo de macaxeira da minha avó. Nunca. Eu nunca esqueci o cheiro da galinha assada da minha outra avó materna. Até hoje, às vezes, tem uma mulher que faz uma galinha parecida aqui perto da minha casa. Eu sinto o cheiro, eu me lembro da minha avó. Emoções afetivas. É sábio preparar refeições para a nossa família, mas a gente está cansado. A gente está sobrecarregada. A gente não se organiza. Mulheres, se organizem para fazer isso pela sua família. Além disso, é um lugar de restaurar relacionamentos. O filho pródigo, ele foi recebido pelo seu pai e foi preparado o que para ele? Uma mesa, um banquete. Lucas 15, 26. Lucas 15, 23, desculpa. Faremos um banquete e celebraremos. Faremos um banquete para restaurar esses relacionamentos que foram quebrados. E aí, o Senhor quer justamente atrair essa mesa. Trazer essa mesa como uma forma de cura na nossa vida. Trazer uma mesa para restaurar relacionamentos. Trazer uma mesa para construir o caráter dos nossos filhos. Trazer uma mesa para honrar ao Senhor. E trazer uma mesa para ser uma conexão entre a nossa família. E esse é o último benefício. A conexão com a nossa família. Conectar-se à mesa. A conexão, os dispositivos eletrônicos vão ter que sair. Porque ou você se relaciona com os dispositivos, ou você se relaciona olhando para as pessoas à mesa. Por isso, não leve dispositivos eletrônicos para a mesa. Eu passei muito tempo para desconstruir isso nas minhas filhas, porque eu mesma habituei elas na televisão. Então, quando elas saíram da TV e fizeram a transição para a mesa, elas trouxeram o celular. E aí ficava aquelas cantigas de roda para conseguir comer. Mas hoje não. Hoje é um lugar onde a gente se conecta, a gente conversa, a gente sorri. A gente está com raiva, a gente vai para a mesa. Do mesmo jeito, aqui em casa é assim. Tá todo mundo bem, vai todo mundo para a mesa comer. A gente faz um acordo para todo mundo estar à mesa. Aqui em casa o acordo é almoço, é todo mundo junto. Almoçar é a refeição mais importante da minha casa. Então, a gente fez esse acordo, eu e meu marido. A gente vai parar tudo para estar à mesa. E olha que eu trabalho até 1h da tarde, mas meio-dia eu paro tudo. Eu já, inclusive, conversei com a minha chefe. Meio-dia até meio-dia e meio é o tempo que eu vou precisar para estar à mesa com a minha família. E meu marido também faz as concessões. Ele vai trabalhar depois do almoço. Trabalha tarde e noite. Porque é preciso, mulheres, todos os dias que sentemos à mesa com a nossa família. É necessário. Senão os vínculos se perdem. E você não sabe onde eles se perderam. Eu vejo muitas mulheres dizerem para mim, eu estou à beira do divórcio, Dani, mas eu não sei o que aconteceu. De repente, o negócio estourou. Não tem diálogo. Não existe mais o diálogo. Não existe mais a compreensão, a compaixão. Porque esses sentimentos, eles são construídos na mesa. São construídos ali, quando você ouve o outro. Quando você sente a dor do outro. É nesse lugar. Então, a mesa é um lugar de conexão e redenção. Redenção a quem? Ao Senhor. Porque você está obedecendo a sua palavra. Quando você vem para a mesa, você está num processo de obediência. Por isso que o simples ato que eu digo para as mulheres, o simples ato de sentar, senta. A gente diz para os nossos filhos, né? Senta, fulano. Senta, fulano. Não é hora de levantar mais. Agora é hora de sentar. O Senhor está dizendo isso para a gente também, direto. Filha, senta. Senta. É hora de você sentar para estar comigo. Às vezes eu queria levantar mais cedo da mesa, né? Para ir para a academia. E o Senhor dizia, não, filha, não é tempo de ir agora. Eu tenho algo mais para experimentar no teu coração. Algo mais profundo.
E essas profundezas da água do Espírito, você recebe aí, nesse lugar. E o Senhor está me colocando no coração a mulher sulamita. A mulher sulamita, ela construiu algo lindo para o profeta. Eu falei para vocês, né, lá na primeira aula. Mas veja que ela trouxe uma mesa. O profeta precisava de um lugar para descansar, para repousar. Mas por que essa mulher trouxe uma mesa? Por que ela trouxe uma lamparina e uma cadeira para o profeta? Porque para Deus é essencial que sentemos para ter tempo e relacionamento com Ele. Então, aquela mulher foi um canal que Deus usou para o profeta ter um relacionamento com Deus. Entende? Esse relacionamento que o profeta Eliseu tinha e que era direto, né, da fonte, era construído quando ele sentava nesse lugar à mesa. Então, nós queremos esse lugar e precisamos ser construtoras. Há um muro para construir. Há um muro que Neemias subiu e todo mundo ficava chamando ele lá de cima. Dá trabalho, maluco, desce daí. E eram os amigos, tá? Desce desse lugar. Tá dando trabalho. Neemias deu ouvido? Não. Ele continuou construindo. E o nosso trabalho é esse. Muitas pessoas vão dizer assim, esse negócio de mesa é frescura. Isso não vai levar para canto nenhum. Mas então só essa moda, rapaz. Durante muito tempo eu acreditei nisso. E isso fazia um eco no meu coração. E não me apontava em direção nenhuma. A partir do momento que o Senhor disse, filha, senta comigo. Não precisa ter utensílios caros, nem tantas coisas. Precisa estar sentada. Os utensílios caros e as outras coisas eu mesmo vou te dar. E eu lembro que, quando eu comecei a experiência do lar, eu tinha 4 coisas. Eu tinha uma paixão enorme por esse livro. Eu tinha, né, uma louça, uma mesa e 6 cadeiras. Só. E as mulheres vieram, é a 5ª parte. Uma louça, que eu não sabia o que fazer. Eu disse, Senhor, por que eu vou fazer experiência lá com uma louça? E ele disse, filha, eu vou te dar estratégias. A estratégia é, toda vez que você for fazer uma aula diferente, você vai montar jogos americanos diferentes e guardanapos também. Aí eu fui mudando. Cada aula, 7 aulas, conforme vocês estão aqui, eu mudava os jogos americanos apenas e os guardanapos. Eram 7 mesas diferentes. Gente, as mulheres batiam fotos, se jogavam em cima da mesa. Olha, eu ficava assim, ó, eu não acreditava. Só Jesus para fazer isso. Porque elas viam com outro olhar uma mesa que, para mim, era sempre a mesma mesa. E, à medida que eu fui fazendo a experiência do lar, eu fui investindo nisso. Fui ganhando também, porque as pessoas começaram a ver que eu estava investindo, e o Senhor gosta disso. Ele gosta que a gente invista no reino. E quando a gente investe, ele se alegra e ele vai dando mais. Hoje eu não tenho mais onde colocar louça. Eu nem compro mais, porque eu não tenho mais. Eu tenho 10 aparelhos de louça. Eu tenho um faqueiro com 600 peças de ouro da Alemanha que eu ganhei. Eu não tenho mais onde colocar taças. A Quinha veio aqui em casa. Não tenho mais. Ganhando das pessoas. É isso que o Senhor faz, mas você tem que começar. Você precisa começar. E esses utensílios vão ser os acessórios, não é o principal. O principal a gente já trabalhou tudo antes nessa aula. E esse acessório é importante. E a Thaís vai falar sobre isso, porque eu não quero me adiantar. E eu vou jogar a bola para ela, para deixar aí no coração de vocês essas interrogações. Por que esses acessórios são importantes? Tá, meninas? E nesse intervalo agora, eu vou colocar vocês para orar. Vou colocar um pouquinho mais de tempo, tá? Vou botar pelo menos 7 minutos. Ore por essa mesa que cura, com a sua parceira de oração. Peça ao Senhor, Senhor, me mostra que mesa é essa que cura, que restaura relacionamentos, que traz à tona algo que eu não consigo enxergar, mas que o Senhor quer experimentar em mim.
Então, que você agora, nesse momento de oração, você possa orar com a sua parceira sobre isso, sobre essa mesa que o Senhor tem para a nossa vida e que Ele quer simplesmente derramar. É um derramar. Só que Ele não quer que a gente fique apegada e controlando as situações. Ele quer apenas derramar. E Ele vai falar muitas palavras ao nosso coração. Eu creio muito nisso, tá? Deixa eu formar mais uma sala e eu fico com a Tânia. Aqui tá tudo certo para mim. Vou abrir 4 salas, tá? E eu fico com a Sônia lá no final. Então, vamos orar 7 minutos, tá, meninas? Deixa eu botar o tempo aqui. 7 minutos para a gente orar. E nós vamos orar sobre isso. E na volta, nós vamos ter esses acessórios. E a Thaís vai falar a importância deles. Vou abrir as salas agora. Ficou alguém sozinha? Ficou a Sônia. E a Tati ficou comigo, né? A Daniele voltou. E a Sônia está bem aqui. Thaís voltou. Mas eu não entendo por que fica voltando. Eu queria entender. Thaís voltou para lá, para a sala. E a Sônia está sozinha. Não, a Tati ficou lá com as meninas.
Amém, Sônia? Faltou amém. Estava eu com a Sônia. Amém. Aí, quando abriu o olho, já estava todo mundo aqui. Não, igualzinho com as meninas também, não deu tempo de terminar com as meninas. Da próxima vez, um pouquinho mais de tempo, né? O Senhor, olha, quando o negócio vai ficando bom, aí o Senhor vai lançando mais tempo no reino, filho, né? Mais tempo. Então, na próxima, eu vou lançar 10 minutos, certo? Assim, para a gente orar. Então, agora eu queria orar pela Thaís, a nossa convidada de hoje. Gente, essa aula é maravilhosa. Anotem, perguntem, a Thaís é muito simples, didática, leve, e vai trazer um testemunho maravilhoso da vida dela para vocês, algo que ela vivenciou com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma tuas filhas, Senhor, em tuas mãos. Pai, neste momento, eu te peço, Senhor, cobre a vida da Thaís com a tua unção, Senhor, com algo que o Senhor tem preparado para a tua filha, Pai. Que o Senhor guarde a sua casa, o seu marido, seus filhos na tua presença, Senhor. E que desde a cabeça até a ponta do pé, o Senhor cubra ela com teu sangue, Pai. Em nome de Cristo Jesus, traz palavras do seu coração para que ela transborde para a nossa vida neste momento. Amém. Amém, querida? Você tem aí 40 minutos. Amém. Esperando chegar mais tempo. Cronometrado. Então, prazer. Muito obrigada, Dani, mais uma vez. Eu sou apaixonada pela mesa, pela etiqueta, né? Tanto que me especializei nisso. Então, eu sou formada por 3 escolas, tá? Então, eu tenho formação da Escola de Etiqueta, da Escola Brasileira de Etiqueta e com o certificado do Instituto IFN, que ele vem com um chancelado pelo MEC, tá? Sobre etiqueta. Mas, hoje, eu quero falar a etiqueta de uma forma diferente para vocês, naquele valor que a Dev expressa no livro, que é o valor de gentileza, né? Então, o que é a etiqueta? A etiqueta ela é um conjunto de regras que vai fazer o quê? Vai nos nortear, né, para estabelecer o nosso comportamento social, né, para tornar o nosso convívio um pouco mais agradável, mas a etiqueta, ela prima pelo quê? Pelo respeito e pela gentileza com as pessoas que a gente convive. E quando se fala em etiqueta, muitas pessoas ainda acham que etiqueta é frescura, que etiqueta é um termo ultrapassado, ou que é coisa de gente rica, e a etiqueta não é nada disso, né? Aqui no Experiência do Lar, nós falamos que tudo que nós temos é de Deus, né? Se é de Deus, nós estamos, então, na cultura do reino. Se nós estamos na cultura do reino, é porque nós somos da realeza, né? E nós somos filhas do rei. Nós somos embaixadoras do reino dele, né? Nós somos imitadoras de Cristo. Sendo assim, a gente faz aqui na terra o que é feito lá no céu, né? E essa cultura que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, para tornar as coisas ordinárias extraordinárias. E assim a gente vai praticando o que é feito no céu, aqui na terra, né? Então, no céu é praticado a ordem, a limpeza, a honra, né? A honra é a linguagem do céu e a etiqueta está incluída nisso. A etiqueta, ela foi criada nos céus pelos atos de gentileza, né? Então, a etiqueta, ela vai muito mais além do que posicionamentos de itens à mesa, mas ela refere-se, em primeiro lugar, ao respeito ao outro, sendo o primeiro patamar da ética, né? Então, existe a grande ética e existe a pequena ética. A pequena ética, ela é conhecida como etiqueta, né? E é essa ética que a gente tem que ter no nosso dia a dia, é essa ética que nós temos que ter, buscar ter no nosso cotidiano, tá? A intenção desse capítulo é justamente para que a gente venha propagar o reino, né? Para que nós sejamos mulheres de destaque, mulheres que influenciam outras mulheres, né? Mas principalmente que nós viemos nos tornar mulheres mais agradáveis, mulheres a serem benquistas, né, ao olhar dos outros. E para a gente atingir esse patamar, então sim, a gente precisa conhecer algumas regras de etiqueta, né? E eu, particularmente, eu troco regras por orientação. Por quê? Regra é tudo aquilo que fica engessado, você não tem opção, você tem que seguir aquilo, certo? Mas as orientações que eu vou passar para vocês, vocês vão discernir se isso faz sentido na vida de vocês. Vocês vão entender um pouquinho melhor e vão trazer para a vida de vocês ou não, tá? Exercer a etiqueta é quando a gente exerce o cuidado e o respeito com o próximo.
A etiqueta, ela universaliza o nosso comportamento à mesa, né? A etiqueta, ela ensina as pessoas a terem senso inato de convivência das coisas, de uma sensibilidade segura contra a honra e o lugar adequado. E na etiqueta, antes da gente passar para a parte prática, eu preciso que esteja bem claro para vocês que na etiqueta existem 2 pilares que não podem ser quebrados. E que quando a gente fixa ele na nossa mente, a gente monta a mesa sem medo. E a gente senta à mesa sem medo. Quais são esses pilares? Bom, o primeiro pilar é o pilar da higiene. Então, eu tenho que cuidar com o que eu vou decorar a minha mesa. Então, eu sempre tem tables decor que amo colocar uma floresta sobre a mesa. E fica lindo, mas eu tenho que ter cuidado se essa floresta sobre a minha mesa não vai contaminar o meu talher, o meu prato, o meu copo. E aí, dessa forma, eu vou estar quebrando um dos pilares importantes da mesa, que é a higiene. O segundo pilar é a funcionalidade. Na mesa, só se coloca na mesa aquilo que vai ser usado. Então, a mesa, literalmente, ela conversa com a gente. Quando você chega num evento, quando você vai na casa de alguém, quando você vai, então, num evento que você já vê a mesa posta, quando você vai ser convidada para uma formatura, para um casamento, enfim, você chega à mesa, a mesa, literalmente, ela conversa contigo. Ali você vai saber quantos tempos vai ter a mesa e, provavelmente, o que vai ser servido através do que está sobre a mesa. Então, a funcionalidade, ela é importantíssima. E hoje nós vamos trabalhar a etiqueta, então, de uma forma um pouquinho diferente, porque a Deb, ela falava que nós devíamos ressignificar alguns valores, né? E o que é isso? É a gente ter uma visão diferente e entender que a etiqueta, ela vem dentro dos valores e dos princípios bíblicos. A etiqueta, ela também é um passo da gente amar o próximo. A palavra de Deus, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 4, fala assim: não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se com os interesses, também com os interesses alheios, né? E isso é um versículo de gentileza, isso é um versículo de etiqueta, né? E a etiqueta, ela vai nos orientar, então, o quê? A como sentar, a como cumprimentar, a qual talher iniciar a refeição, aonde colocar o guardanapo, como usar o guardanapo, enfim, né? Todo esse conjunto de orientações, eles nos ajudam a quê? A gente ter segurança. E quando a gente está na mesa, a gente não está preocupado com os talheres, a gente não está preocupado com a taça, com o guardanapo, nós podemos ocupar esse tempo para propagar o reino, né? Para influenciar outras pessoas. E para você, então, ter segurança, né? Na hora da mesa, é importante, sim, saber aonde ficam os itens, aonde eles são posicionados, como é que a gente usa ele, né? Porque é na mesa que a gente consegue demonstrar toda a nossa maestria. Então, aqui já deu para vocês perceberem que a etiqueta é um assunto muito vasto e muito profundo. E hoje eu vou falar dela rapidamente. Então, eu não vou me aprofundar muito em várias questões, mas ela é um assunto muito vasto, tá? As orientações da etiqueta possuem um valor quando elas são levadas à mesa, né? São para quê? Para a convivência de um momento único, né? De um momento onde tudo vai fluir como uma dança, onde todos os participantes sabem já o próximo passo, né? A etiqueta que nós falamos hoje é a etiqueta do 3º milênio. É aquela etiqueta que tem conexão, né? Que ela inclui, que ela aproxima pessoas. A etiqueta, na verdade, ela tem muita história através dela, tá? Ela nasceu lá no Egito, no tempo do faraó, mas ela experimentou o esplendor, o glamour, através do rei da França, né? O rei Luís XIV, conhecido como Rei Sol, né? Então, ele transformou a etiqueta em beleza e hoje a etiqueta, ela é funcional, tá? E a Deb, ela traz um tripé no livro ali, que ela deixa bem claro que se você não conhece todas as orientações da etiqueta, você não conhece todas as regras da etiqueta, que você tem que ter claro na tua mente esse tripé. Que tripé é esse? Então, eu devo ser agradável, né? Eu devo tornar a vida da outra pessoa agradável. Eu não conheço as orientações de etiqueta, mas se eu sou agradável, eu já estou dentro da gentileza. Eu não posso incomodar ninguém, então eu não posso ultrapassar o meu limite, invadir o espaço da outra pessoa. E o terceiro tripé, para fechar ele, é eu não posso constranger ninguém, nunca, de forma alguma. Então, se você
não conhece todas as orientações, não conseguiu captar todas elas, fique tranquila, grave esse tripé, porque ele vai ser a base de toda a gentileza. E agora, eu vou passar para a parte prática com vocês, tá? Onde nós vamos começar falando, eu só vou arrumar aqui para vocês ficarem mais visível do que eu vou montar. Acho que assim vai ficar melhor, tá? Então, o primeiro passo é a gente entender que forro de mesa eu devo usar. Então, qual é o forro de mesa? Quando que eu uso uma toalha? Quando que eu uso um americano, né? Qual é o forro de mesa ideal? A toalha de mesa, ela é o forro de mesa mais antigo. Lá em Gênesis, Deus orientou Moisés a colocar um forro sobre a mesa antes de colocar os utensílios. Então, a toalha de mesa, ela não nasceu agora, ela não é uma invenção nossa, né? Assim como a mesa. E a toalha de mesa, ela sempre deve ser escolhida em 2 momentos. Quando eu quero fazer um evento mais formal, então eu vou ocupar uma toalha de mesa com uma cor neutra, com um tecido mais nobre, como o linho, tá? Se eu quero colocar mais pessoas ao redor da mesa, exemplo, a minha mesa tem 8 lugares e eu quero colocar 10 pessoas, então eu vou optar pela toalha de mesa, porque ela vai me proporcionar a eu colocar mais pessoas ao redor da mesa. Por que isso? Porque o americano é limitador. Então, a gente sabe dentro da etiqueta que eu tenho uma medida que eu tenho que manter para a distância de um prato para o outro. Que distância é essa? Então, é em torno de 40 centímetros a no máximo 60 centímetros. Quando eu uso o americano, eu limito aos 60 centímetros. Quando eu uso a toalha, eu consigo limitar aos 40 centímetros. Então, essa é uma das questões de entender. Quando eu vou usar a toalha e quando eu vou usar o americano. É saber se eu quero um evento mais formal, eu vou optar sempre pela toalha lisa, toalha de cor neutra, branco, bege, e de um tecido mais refinado, como linho. Quando eu tenho um evento mais intimista, mais informal, então eu posso usar uma toalha estampada, eu posso usar o americano, né? E hoje existe uma diversidade de americanos aí. Então, tem o americano retangular, tem o americano de crochê, tem o americano que é essa capinha. Então, essa capinha aqui, ó, ela é uma capinha que ela reveste uma base de MDF. Isso não é um suplá, isso é uma base de MDF, é uma base decorativa, é uma criação dos brasileiros, tá? E você coloca a capinha e dá o tema do teu evento. Então, aqui tá para um tema de churrasco, mas se eu colocasse uma estampa de limão siciliano, eu já ia dar um outro toalho para a mesa. Então, através dessa capinha, eu consigo diversificar a minha mesa, tá? Ela é muito útil, ela é fácil de guardar, por quê? Porque você compra um número X de base e as capinhas você pode estar alternando, tá? Mas ela não é um suplá. Por quê? Porque o suplá, ele é um prato, tá? Que ele tem a mesma medida da base, ó. Se eu colocar a minha base e o suplá, vocês não enxergam ela, né? Ela tem a mesma medida. O suplá, ele tem 33 centímetros de diâmetro e ele possui essa cavidade aqui, que serve para quê? A função do suplá é proteger a mesa do calor do prato e proteger também o meu forro de mesa. Quando as pessoas usam o suplá, é porque provavelmente vai ter mais de um tempo essa mesa, né? Então, a sobremesa vai ser servida na mesa. Então, quando eles retiram o suplá, o prato, ó, ele pode dançar, mas ele não sai daqui. Dá segurança para quem está retirando o prato da mesa, tá? Ele serve como um marcador de lugar. Ele é um item que não é obrigatório na mesa. Ele é um item decorativo, ele é um item que serve para marcar lugar, para proteger a mesa do calor do prato, e ele só deve ser usado em refeições como encontros à mesa, como jantar ou almoço, e sempre com o prato raso, somente com o prato raso, tá? Então, vamos montar uma mesa. O americano de crochê, ele também não é um suplá. Ó, ele não é um suplá, ele é um americano redondo,
Por quê? Porque ele é maleável. O suplá tem que ser um prato rígido com cavidade. Então, sendo assim, ele é um americano e não um suplá também. Então, vamos montar uma mesa aqui. Se eu escolho o americano retangular, eu tenho que cuidar que esse meu americano ele venha na borda da minha mesa, aqui, certo? Eu posso optar por colocar o suplá ou não, então eu vou fazer uma montagem com o suplá. Quando eu opto em colocar o suplá, é legal que eu coloque um forrinho, que pode ser de crochê, que pode ser de TNT. Por quê? Porque na mesa a gente não pode fazer nenhum tipo de ruído, nenhum tipo de barulho. Se eu coloco um forrinho, o meu prato pode dançar, mas não tem som nenhum. Se eu tiro o forrinho, vocês escutam o som que dá do prato no suplá, né? Então, esse forrinho, ele serve para silenciar, porque a mesa é um altar dos nossos lares. E a etiqueta, ela nos orienta que quanto menos barulho a gente faz, melhor. Então, eu escolho, coloco o suplá, coloco o prato principal, o prato raso, tá? Se eu quiser, eu posso estar colocando um prato de sobremesa e um bowl. O que isso significa? Que vai ter uma entrada. Essa entrada pode ser uma salada fria, pode ser um caldo, tá? Então, como que eu vou descobrir o que vai ser? Através dos meus talheres. Então, a faca, ela sempre vai ficar posicionada à direita do prato, sempre com o corte voltado para dentro, porque a faca é uma arma. E existe uma história muito legal sobre a faca. Ela foi o primeiro utensílio, o primeiro item a ser criado da mesa, tá? Foi a faca. Depois, você vai colocar o garfo do lado esquerdo. Como que eu alinho eles, tá? Se eu tô com o americano geralmente ele tem uma costura, então eu alinho os meus talheres, né? Deixo eles assimetricamente, né? Através da costura do americano. Se for um caldo, provavelmente vai ter uma colher de sopa, tá? Se não tiver colher de sopa, é porque não vai ter um caldo. E onde ela é posicionada? Do lado direito da faca, certo? Se tiver posicionado outro conjunto de garfo e faca, porém um pouquinho menor, é porque vai ser uma salada. Então, se eu for colocar os talheres de sobremesa, que eles entram como talheres de salada, o garfo, então, fica do lado do outro garfo. Olha a diferença de tamanho de um para o outro, tá? Ó, eles estão firmes aqui na minha mesa, só para vocês terem uma ideia. Eu vou colocar eles assim para vocês verem o tamanho, tá? Então, esse aqui é o garfo de sobremesa, que ele é utilizado para entrada e para sobremesa, e esse é o garfo principal, que é utilizado para o prato principal. Se tiver esses dois talheres, dois garfos, duas facas, eu sei que vai ser servido, então, uma salada. E na mesa, a gente começa a se servir de fora para dentro e de cima para baixo. Então, se tiver uma colher de sobremesa sobre o meu prato, é porque vai ter uma sobremesa também. Quando tem o suplá, normalmente a sobremesa vai ser servida na mesa, tá? Essa colher de sobremesa, ela fica acima do prato sempre nos encontros de almoço e jantares, tá? Quando for café da manhã, o posicionamento dela muda e eu já explico para vocês. Então, eu montei a mesa, vamos colocar as taças. A primeira taça é sempre a taça de água, ela é a maior e ela é a bebida universal, então ela entra na refeição do início ao fim. Eu vou colocar aqui só para vocês enxergarem, depois eu mostro aonde que elas ficam posicionadas. A segunda taça é a taça de vinho tinto, né, que eu vou harmonizar ela com uma carne vermelha. A terceira taça é a taça de vinho branco. Viu que ela tem uma escadinha? A taça de vinho branco é menor. Eu vou harmonizar ela sempre com uma carne branca. E temos a taça de champanhe. Parei que eu esqueci também, já pego para vocês aqui. A taça de champanhe, ela é uma taça, tá? Ó, e ela fica atrás da taça de vinho tinto. Nesse formato, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Então, tem a de água, vinho tinto, vinho branco e a de champanhe. A taça de água e a taça de champanhe, elas ficam
e as de vinho posicionada acima da faca, sempre acima da faca, tá? Então, sabendo que a primeira sempre é a de água e a subsequente é a bebida que você vai oferecer. Se for uma água e um suco, pode colocar uma taça e um copo. Então, eu posso colocar uma taça e um copo. A taça para água, ou o copo para água, e a taça para o suco. Mas sempre o recipiente maior para água, porque ela é a bebida que inicia, que ela fica na mesa do início ao fim, tá? A taça de espumante, ela também é uma taça que ela pode iniciar a refeição e terminar com a sobremesa. Então, ela pode ficar todo o tempo sobre a mesa, tá? Sempre servido 1/3 de taça, tá? A de champanhe. E a de água, sempre é uma meia taça, 1/4 de água. E as outras bebidas variam dependendo da bebida que você vai estar ofertando. Então, o que é importante saber? Que a primeira taça ou copo que vem acima da faca é a de água. E a que vai do lado dela, subsequente, é a bebida que eu vou estar oferecendo, tá? Eu posso também estar colocando na mesa a tacinha para cerveja. Então, para servir um chopp, servir uma cerveja, tá? Como que eu seguro a minha taça, então, para beber, certo? A taça, ela tem uma haste. Essa haste serve para quê? Para que a minha digital não fique no bojo, né, sujando o vidro, sujando o cristal, certo? Se eu estou falando de um vinho e eu pego a bebida dessa forma, ou eu pego a bebida dessa forma, o calor do nosso corpo interfere no aroma da bebida, no sabor da bebida. Então, a etiqueta nos orienta a pegar sempre pela haste, qual seja a bebida. A água pela haste, se for servida numa taça, o suco na haste, se for servida numa taça, tá? A cerveja também, mesmo que a haste dela seja menor, então eu seguro com 2 dedos. Esse dedinho, ele nunca fica levantado, ele sempre fica próximo, tá? Então eu não tomo a bebida assim, esse dedinho ele fica sempre aqui. Outro fato importante, eu posso usar o guardanapo de tecido, eu posso usar o guardanapo de papel, tá? Na mesa. O de tecido, como que eu vou usar? O de tecido ou de papel, eu sempre vou posicionar ele, então, à esquerda do meu garfo. Vou puxar mais para cá para vocês enxergarem. À esquerda do meu garfo. Eu posso colocar ele com um porta-guardanapo, eu posso colocar ele sem o porta-guardanapo, ó, com o porta-guardanapo do lado esquerdo, ou sem o porta-guardanapo do lado esquerdo. O porta-guardanapo, ele só vai no guardanapo de tecido. O guardanapo de papel, ele não vai porta-guardanapo, e ele também fica posicionado à esquerda do meu garfo, nunca abaixo do meu garfo. Por quê? O guardanapo, ele é um item obrigatório na mesa. Então, ele é o primeiro item que, quando a gente senta na mesa, a gente pega ele. Se ele for o de papel, ele vai ficar sobre a mesa. Se ele for o de tecido, eu vou abrir o meu guardanapo, vou posicionar ele desta forma aqui. Ó, estão vendo que ele tem um vãozinho? A abertura fica para mim e eu coloco ele sobre as minhas 2 pernas. Antes de eu beber algo, eu abro o meu guardanapo, a parte interior dele, dou umas leves batidinhas na minha boca, posiciono ele novamente no meu colo, e aí, então, eu tomo a bebida, certo? No guardanapo de tecido, de papel, eu não vou posicionar ele no meu colo, se ele for a medida de 15 por 15, tá? Então, eu vou abrir o meu guardanapo, ó, eu abro o meu guardanapo dessa forma, dou as mesmas batidinhas na minha boca e tomo a minha bebida e largo ele sobre a mesa. Qual guardanapo de papel eu posso usar no colo? Aquele guardanapo que ele imita um tecido e ele tem uma metragem de 30 por 30. Ó, ele é tão maleável quanto o tecido, né? Ele não rasga com facilidade. Esse guardanapo eu posso colocar sobre uma das minhas pernas e eu uso ele da mesma forma. Acabou a refeição, eu pego o meu guardanapo dessa forma aqui, seja ele de tecido, seja ele de papel, dessa forma aqui, então, e largo ele do lado esquerdo, aonde ele estava posicionado, tá? O que eu não devo fazer com o meu guardanapo?
eu não devo constranger ninguém na mesa, certo? Etiqueta é um valor de gentileza. Então, eu não uso 2 guardanapos na mesa. Por quê? Porque se eu usar 2 guardanapos, primeiro que eu posso estar constrangendo alguém. Segundo, que na mesa o pilar é funcionalidade. Se eu tenho uma boca, porque eu preciso de 2 guardanapos. Qual o significado das batidinhas? Não consegui ler. Vamos ver se eu consigo achar aqui, que eu estou no celular. Qual o significado das Qual o significado das batidinhas? batidas antes de iniciar as bebidas, por favor? A Liliana. Certo. Qual o significado das batidinhas? Você tem que sempre limpar a tua boca antes de tomar qualquer tipo de bebida. E o guardanapo, a gente não esfrega ele na boca. A gente só dá leve batidinha sobre os nossos lábios, né? Então, se eu comi alguma coisa, seja a entrada, seja o prato principal, e eu quero tomar uma água, eu quero tomar um vinho, eu quero tomar um suco, antes da bebida, eu devo limpar a minha boca, o meu lábio, justamente para que não fique a digital, né, do meu lábio na borda da taça. Então, esse é o significado das batidinhas, tá? Então, dessa forma eu não posso usar, por quê? Porque eu estou quebrando o tripé que a Deb deixa no livro, né? Eu vou estar constrangendo alguém, eu vou estar quebrando a funcionalidade, porque o guardanapo, ele não é um item decorativo, ele é um item obrigatório na mesa. Se ele não for de tecido, ele tem que ser de papel, mas ele tem que estar sempre à mesa. Então, eu não posso usar 2 guardanapos, né, junto com o porta-guardanapo na mesa, na decoração, tá? Quem usa muito isso é artimanhas para vender, para que a pessoa olhe, se encante pelos aqueles 2 guardanapos e compre. Não é para a gente utilizar para receber ninguém, nem para o nosso dia a dia, certo? Existem diferenças de tamanhos de guardanapo. Então, eu tenho o guardanapo que é 15 por 15, o 20 por 20 e o 30 por 30, de papel, que eles servem para as refeições principais, que são almoço e jantar, né? Café da tarde, café da manhã. O guardanapo, que ele tem a medida de 10 por 10, ele se chama guardanapo de coquetel, e ele serve somente para a gente utilizar quando a gente vai oferecer uma tábua de frios, ou vai oferecer uns salgadinhos, e esse guardanapo a gente usa da seguinte forma: ele serve somente para a gente limpar a ponta dos nossos dedos. Não é para a gente pegar o salgadinho e não é para a gente limpar os nossos lábios. Ele serve somente para a gente limpar a ponta do dedo. Então, eu posso usar o guardanapo dessa seguinte forma: aqui está a minha taça, aqui está o meu guardanapo, eu pego a minha taça com as 2 hastes, ó, e seguro o meu guardanapo. Como o meu salgadinho, pego ele direto com a minha mão, coloco na boca, limpo a ponta dos meus dedos e o guardanapo continua no mesmo lugar, tá? Então, essa é a diferença, que muitas pessoas vão no mercado e vê aquele monte de prateleira de guardanapo. Então, o guardanapo menor é o guardanapo de coquetel. Eu vou montar uma outra mesa para vocês, bem rapidinho, que é uma mesa de caldo, de sopa, né? Então, para montar uma mesa de caldo de sopa, o prato fundo, ele sempre vai vir acompanhado do prato raso, tá? Sempre. Independente se tá ou não com o suplá. Então, eu vou colocar o meu prato fundo, o meu prato raso e o meu prato fundo sobre o meu prato raso. Naquela outra montagem, eu ocupei um bowl. Quando eu ocupo um bowl, eu posso usar o pratinho de sobremesa, porque comporta o mesmo tamanho. Mas o prato fundo, ele não pode vir com um prato de sobremesa, porque ele acaba ficando, ó, menor. Então, sempre o prato fundo, ele deve ir acompanhado para a mesa com o pratinho raso. E a minha colher de sopa, se vai ser só caldo, eu tiro os talheres, o garfo e a faca e coloco na mesa somente a colher, se for só uma sopa. E aí coloco a minha taça de água ou a minha taça de vinho, né? E monto a minha mesa, ó. E aí, não tem faca, onde eu posiciono a taça ou o copo? Acima da colher, certo? Na mesa também, a gente pode
Por exemplo, você está num serviço franco-americano. O que é isso? É quando a mesa está posta e o alimento está sobre uma bancada. Então, você tem que levantar para se servir novamente. Como é que você faz para posicionar o talher? Então, existe no mercado esses itens que se chama descanso de talheres, tá? Ele fica posicionado acima da faca, mas abaixo da taça, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, dá para ver, ó. Ele fica posicionado acima da faca e da colher e abaixo da taça. Então, ele está bem aqui, ó, certo? Se eu vou me servir novamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu talher, meu garfo e a minha faca e vou descansar ele sobre o porta-talheres, tá? Se eu não tenho ele na mesa, como é que eu faço? Então, eu posso levar os meus talheres junto, ou eu vou descansar eles dessa forma aqui. Eu vou colocar sobre o prato, que eu acho que vocês vão enxergar melhor. Ó, eu vou descansar eles direto no forro de mesa, desta forma, assim, ó. Deu para ver bem? Então, se eu não tenho descanso de talheres, eu vou colocar os meus talheres com o côncavo voltado para cima e largo a minha faca sobre ele. Assim, eu não vou estar sujando o forro de mesa, tá? A etiqueta, ela nos orienta que tudo que vai à boca deve ir sobre um forro, tá? Então, eu não largo direto na mesa para não sujar o americano. Outro detalhe importante, para a gente montar a mesa, então, uma mesa de chá, uma mesa de café, como é que eu faço essa montagem? Na mesa, ali onde eu montei um encontro de almoço ou de jantar, vocês viram que eu orientei o guardanapo, ele pode ficar sobre o prato, né, dessa forma aqui. Deixa eu botar aqui. Ele pode ficar, então, sobre o prato, ou ele pode ficar do lado esquerdo do garfo, certo? Se eu vou usar, como eu montei para vocês, o prato de sobremesa e o bowl, o guardanapo sempre vai posicionado do lado esquerdo, nunca em cima, né? Porque esteticamente não fica bonito. Então, a etiqueta nos orienta a colocar sobre a mesa, tá? O mesmo vale para o prato de sopa. Mas, diferentemente do encontro de almoço ou jantar, no de chá ou café da tarde, eu posso usar o meu guardanapo da seguinte forma. Eu posso colocar ele sobre o meu prato de sobremesa, tá? E largar o meu pires e a minha xícara, desta forma. Por que, Thaís? Porque a xícara, para a gente usar ela, a gente vai ter que posicionar ela à direita, à nossa direita. E aí eu posso pegar o meu guardanapo e colocar sobre o meu colo. Então, esse é o único momento onde o guardanapo vai embaixo de algo, né? Ele fica bonito quando a gente monta na mesa, bota um outro prato em cima, só que ele não fica funcional, porque eu vou ter que movimentar o prato para pegar o guardanapo para mim começar a minha refeição. Então, o único momento que eu posso fazer isso é na mesa de chá e de café. Então, a xícara, ela pode ficar sobre o meu guardanapo e o meu prato de sobremesa, ou ela já pode ser posicionada do lado direito. Os talheres de sobremesa, da mesma forma, então eu vou usar o meu garfo de sobremesa, a minha faca de sobremesa, né? Dependendo do que eu vou estar servindo. Então, aqui, se atente, que aqui há muito erro. O que acontece? Muitas pessoas colocam os talheres acima do pratinho de sobremesa. Lembra que eu disse que a gente começa a primeira refeição de fora para dentro, para depois de cima para baixo? Então, o de cima para baixo só é nos encontros de almoço e jantares. Não existe no encontro de chá ou café da manhã, tá? Então, os meus talheres ficam a minha faca do lado direito do meu prato de sobremesa, com o corte voltado para dentro, o garfo do lado esquerdo e a colher, se caso eu vou comer algum iogurte, uma salada de fruta, então ela fica do lado da minha faca, do lado direito. A colherzinha de chá, como que eu posiciono ela? Então, eu posiciono ela
acima, eu estou mostrando para vocês assim, para vocês enxergarem, tá? Senão seria dessa forma aqui, o correto. Ó, então, eu coloco ela na forma horizontal ou na forma vertical, abaixo da asa, tá? Dessa forma eu posso posicionar, dessas duas formas eu posso posicionar a colherzinha de café, tá? A xícara, se eu for tomar um chá e tiver uma mesa posta, o meu pires sempre vai ficar sobre a mesa, só vem a xícara até a mim. Se eu estiver tomando uma xícara de chá e não tem uma mesa, não tem aonde a gente se sentar, então a xícara ela fica da altura do nosso seio, o pires, e a xícara vem até nós e volta nesse mesmo movimento, tá? A mesa, a etiqueta ela foi criada para destro, tá? Então, como que eu posiciono se eu sou canhoto? O ideal é sempre você montar dentro da ordem da etiqueta, sempre seguindo a faca à direita e o garfo à esquerda. Mas se você for canhoto, depois, na hora que você estiver na refeição, na hora que você estiver se alimentando, você troca sem nenhum problema, tá? Aqui, ó, digamos que eu vou servir no café da manhã ou no chá da tarde, uma salada de fruta e um iogurte. Então, eu coloco sempre um bolzinho com um pratinho de apoio do lado esquerdo, bem no cantinho do meu americano, tá? Ou do lado da faca mais acima fica o bowl. A minha taça de água da mesma forma, acima da minha faca, e tá pronta a minha mesa de chá, certo? Assim que eu terminei, então, meu guardanapo vai para a mesa, para o lado esquerdo, e eu posiciono a minha xícara sobre o meu pires, tranquilamente. Outro detalhe importante que a gente pode usar com a etiqueta, que é um auxílio, que são os place cards. O que são os place cards, né? São os marcadores de lugar, que hoje tem uma diversidade também no mercado, mas que você pode estar fazendo através do Canva, e essa é uma ideia que eu achei muito legal, foi de uma cliente minha, ó, ela fez com forminhas de chocolate, isso é um cimento, e um clipezinho daqueles de folha comum. Eu achei muito legal, porque daí você coloca ali o recadinho que você quer, né, porque na mesa a gente demonstra o nosso amor através dos detalhes, então você pode estar colocando o nome da pessoa, ou deixando uma mensagem para ela, e o Place Card nos ajuda nisso. Alguma dúvida, meninas? Falei muito rápido, é que o nosso tempo é curto, aqui eu vou metralhando. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem uma dúvida? Por favor, pergunte agora, né, Dani? A Dani tem um material, tem um e-book sobre a etiqueta e tem um e-book sobre o universo da mesa para quem está iniciando, né? Depois ela vai disponibilizar para vocês. Eu tenho uma dúvida, Thaís. Quando a gente usa o suplá no prato principal, a gente tira o suplá junto com os pratos para servir a sobremesa ou a gente deixa o suplá? Não. O suplá só serve até o prato principal. Ele saiu, o suplá saiu junto com ele. E aí fica só ou a tua toalha ou o teu americano ali sobre a mesa. O suplá, ele não fica nem sobre uma xícara de chá ou com um pratinho de sobremesa, de forma alguma. O pratinho de sobremesa também é interessante, porque ele sempre deve vir acompanhado de um prato de apoio. Então, eu vou servir uma taça de sobremesa, né? Vou servir uma taça de sobremesa. Essa taça, ela tem que vir com um pratinho de apoio. Vou colocar até no amarelinho, que acho que ela vai aparecer melhor. Ó. Ela deve vir sempre com um pratinho de apoio junto e a colher posicionada desta forma. Ó, à direita, quando eu vou servir, eu posso servir na mesa ou na mão da pessoa. Mas o suplá sai sempre, Dani, ele não fica na mesa. Só com o prato raso. O prato saiu, ele sai junto. Ele é um artigo decorativo, ele não é um item obrigatório na mesa. Quais são os itens obrigatórios na mesa? Então, o guardanapo, o forro de mesa e a água. Esses são os itens obrigatórios na mesa, né? Fora os outros são só opcionais. Outro detalhe importante, muitas pessoas gostam de fazer dobradura com guardanapo de tecido, né? E por que é bom a gente conhecer a história? Porque a etiqueta, ela não orienta isso. Quando eu faço uma dobradura, eu estou quebrando o pilar da etiqueta, que é a higiene, porque eu estou manuseando muito tempo esse guardanapo e depois a outra pessoa vai utilizar ele na boca. Então, eu estou quebrando a higiene.
quem inventou, quem criou a dobradura de guardanapo? Então, foi o rei, né, o rei Sol, porque ele não existia artigos decorativos, e ele tinha um servo que passava o dia inteiro fazendo barquinhos, flor, rosa, com os guardanapos, com goma, e decorava na mesa. Mas esses guardanapos eram só decorativos. Pode falar, Quinha. Muito boa a sua aula. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A questão da sobreposição, como funciona? Como posso fazer? Toalha de mesa, sobreposição. Tá, sobreposição. Ela não deve acontecer. Por quê? Eu estou quebrando a funcionalidade. Então, exemplo, tá? Eu não posso usar o americano e um forro de crochê em cima, porque eu acho bonito, porque eles combinam, porque eles conversam entre si, entende? Por quê? Porque os dois têm a mesma função. Qual é a função do jogo americano, né? É forrar, é proteger aquela mesa, porque a mesa ela vem ser um não soltar, então ela sempre tem que ir com forro. Segundo que a etiqueta nos orienta, que tudo que vai à boca tem que ter um forro. Então, se eu vou colocar um caminho de mesa e o americano vai pegar um pouquinho sobre aquele forro de mesa, então eu vou usar um caminho de mesa do comprimento da minha mesa e vou usar os americanos nas laterais, eu posso, tá? Por quê? Porque o americano não está invadindo, não está sobre, né? Ele está pegando um pouquinho daquele caminho de mesa. O que eu não posso é literalmente usar dois itens iguais com a mesma função. Então, eu não posso usar um forro e a base, né, o americano, e uma base decorativa. Um MDF. E o forro de mesa do americano? Como? O forro de mesa e colocar o jogo americano por cima. O jogo americano, ele é um forro de mesa, tá? O americano, ele é forro de mesa. A toalha é um forro de mesa. O trilho de mesa ou caminho de mesa, algumas pessoas chamam de tete a tete, porque a gente fica um na frente do outro. Todos esses são forros de mesa, tá? Okay. Eu tenho que escolher entre um, mas eu posso jogar diferentes na mesa. Então, eu posso usar, por exemplo, num pedaço da mesa eu posso usar um americano retangular, no outro eu uso já um americano redondo, que pode ser a base, que pode ser o crochê, né? Eu posso usar o caminho de mesa, eu posso diversificar eles, eu só não posso usar um sobre o outro, porque daí eu estou quebrando uma dos pilares, que é a funcionalidade. Ok. Mais alguma pergunta, meninas? Aproveite. Tem muita coisa para mim falar, mas eu sei que o nosso tempo é limitado, então eu fiz um cronograma, um passo a passo. As meninas que estão na Itália já são 10h30 da noite, né, Tati? Na Espanha é bem tarde já, né? Por isso que a gente fica assim, preocupada com o horário. Mas muito obrigada, Thaís. As meninas têm alguma pergunta sobre nossas aulas? Quer falar alguma coisa? Eu queria que vocês esboçassem o carinho de vocês para a Thaís com os coraçõezinhos para ela. Ela merece, né, gente? Então, vamos aí lançar os corações para a Thaís. Obrigada. Foi uma bênção, Thaís. Estou a quilômetros. Eu estou a quilômetros de distância de vocês, da Dani. Eu estou aqui na pontinha do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui hoje está bem frio. Nós estamos com a temperatura máxima de 7 graus aqui hoje na nossa cidade. Uau! Ela está lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uma querida, aqueceu nossos corações essa tarde. Trouxe algo maravilhoso. Vocês viram que a etiqueta, a importância e o valor dela, né? Para Jesus. E vocês vão trazer isso para a mesa de vocês. Essa aula do princípio da mesa é uma aula valiosa, muito especial. Apliquem, coloquem em prática. Eu quero ver as mesas dessa semana, tá? Quero ver as mesas dessa semana. Estou desafiando vocês. A pastora Gileã é ótima para cobrar essas coisas. Ela vai vir lá no grupo, porque ela quer ver as mesas. Pode falar, Angélica. Pode abrir seu microfone. Pode falar, querida. Boa tarde a todas. Eu só queria confirmar. Thaís, o guardanapo sempre fica no lado esquerdo, com exceção quando é para chá e café, que ele pode ser sobre o pires, correto? Isso. O posicionamento do guardanapo, ele é sempre do lado esquerdo do garfo,
né? Ou sobre o prato. Mas se eu for utilizar um bowl ou um prato fundo, ele vai ficar posicionado no lado esquerdo, porque esteticamente ele não fica bonito, tá? Por uma questão de estética, a etiqueta nos orienta a colocar ele no lado esquerdo. No momento, no chá e no café, eu posso colocar ele sobre o pratinho de sobremesa e largar minha xícara em cima. Por quê? Porque para mim servir a água, ou o leite, ou o café, enfim, eu vou ter que movimentar ela. E aí eu tenho acesso ao guardanapo. Mas se eu coloco ele, coloco o prato, coloco o guardanapo e coloco outro prato em cima, eu vou ter que fazer esse movimento, ó. E já deu um barulho. Lembra que na mesa eu tenho que silenciar? Não pode ter barulho. Uhum. Não pode ter barulho. Então, por isso que a etiqueta nos orienta a colocar ele sempre do lado esquerdo. E Thaís, por exemplo, eu peguei um guardanapo de tecido e tem esse decorativo. O anel. Eu posso utilizar somente ele do lado esquerdo, assim, do lado da faca? Eu posso usar o guardanapo com o anelzinho, né? Com o porta-guardanapo, tá? Sempre do lado esquerdo. Para mim usar o guardanapo, eu vou tirar o meu anel e vou posicionar ele acima do garfo, tá? E aí coloco o meu guardanapo sobre o meu colo. Acabou a refeição, eu vou largar o meu guardanapo do lado esquerdo, sem o porta-guardanapo. Eu não mexo mais nele, ele fica só sobre a mesa. O porta-guardanapo, ele é um artigo decorativo e ele não é um item obrigatório, ele é um item que ele veio só para decorar. A gente costuma dizer que ele é a cereja do bolo para quando a gente está iniciando na mesa. Por quê? Porque quando a gente está iniciando, a gente não tem muitos itens decorativos. Então, um porta-guardanapo já traz uma vida, já traz uma cor, já traz, sabe, um acalento à mesa. E então, e sobre o prato para decorar, que eu vejo em tantas fotos, eles colocam esse guardanapo com esse artigo decorativo e no meio do prato. Eu acho tão bonito, não é ético? Não, ó, se eu for, a maneira ideal de colocar o guardanapo é fazer esse movimento aqui, ó, que eu mal encosto no guardanapo, tá? Eu posso posicionar ele dessa forma, que como você deve ver. Isso, é isso com o prato raso. Com o prato raso eu posso. O prato raso eu posso colocar o guardanapo sobre o meu prato. Eu só não posso colocar o guardanapo sobre o prato se eu vou colocar uma outra entradinha, se vai ter como é que se diz? Um momento antes, entende? Se vai ter uma entrada que você vai servir, tá? Se não vai ter, se você vai servir um único prato, né? Por exemplo, no nosso dia a dia, a gente serve, né, a comida básica. Coloca o guardanapo sobre o prato e pronto, porque vai ser só um momento aquela refeição. Vai ter só aquele momento de um único alimento. Então, não tem problema nenhum estar sobre a mesa. Sobre o prato. Sobre o prato, isso, desculpa, sobre o prato. Outro detalhe importante que eu acabei não falando é sobre os talheres, como é que eu posiciono ele na refeição. Então, a minha faca, ela fica posicionada de forma diagonal, tá? Acima do meu prato, ó. Dessa forma aqui. Ela descansa do lado esquerdo? Do lado direito. A faca sempre do lado direito. A faca sempre do lado direito. Tá? Eu troquei, desculpa, direito. Isso. E o garfo, ele fica do lado esquerdo. Se eu não consigo, se eu não tenho maestria com o lado esquerdo, o meu garfo, ele pode vir para a mão direita. Mas a minha faca não, tá? A minha faca, ela deve ficar sempre à direita. E ela serve para quê? Para mim cortar o alimento, tá? E ela me auxilia. Ela não é pá, mas ela me auxilia a colocar o alimento sobre o garfo, mas ela não é pá. Porque se eu faço esse movimento, eu faço barulho. Lembra que na mesa a gente tem que fazer com menos de barulho, né? Vou ter que ensinar meu marido a ficar bem quietinho com a etiqueta. Porque ele é gaúcho, sabe como é que é gaúcho, né? E o posicionamento, então, do descanso do talher, eu acredito que vocês já devem ter passado por isso, quando a gente vai num rodízio e o garçom fica toda hora perguntando, aceita mais um pedaço? Isso. Aceita mais uma carne? Por quê? Porque o nosso talher está posicionado de forma errada. E a linguagem, o talher também tem uma linguagem. E existem duas linguagens do talher, né? Que é a linguagem europeia e a americana. Qual é a europeia? A europeia, então,
é quando a gente descansa o garfo do lado esquerdo e a faca do lado direito, tá? O americano, ele descansa o garfo do lado direito sobre o prato e a faca fica do lado direito, porque a faca ela não se movimenta. Mas tudo isso tem um e-book bem explicadinho, lá no e-book que a Dani vai divulgar para vocês, tem os encontros à mesa, tem os tipos de serviço, então serviço familiar, serviço americano, serviço à francesa, tem tudo explicadinho dentro do e-book para vocês, e qualquer coisa vocês podem me chamar, eu sou muito solícita, como a Dani disse, né, pode me chamar, é só procurar lá no meu Instagram, lá que vocês me encontram, e sem problema nenhum, que eu vou estar ajudando sempre vocês. E se fizerem mesa, por favor, me marquem, né? Se colocarem direitinho ali, ó, Marca, eu estou seguindo as orientações ali. Tá bom. Obrigada, querida. Obrigada mesmo pela atenção. De nada, eu que agradeço. A nossa aula hoje, né? Uma aula rica. Maravilhosa. Começamos agora a experimentar o espiritual profundo. Vamos agora, que agora o negócio vai... O caldo vai moer e vocês vão sair daqui guardiães dos seus lares para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Então, queridas, próxima aula, quinta-feira, vamos trabalhar o princípio do uso que você tem, que a Thaís já trouxe algumas coisas, e você usar o que você já tem, valorizar isso no seu coração. E também trazer relacionamentos pais e filhos. A pastora Gileana tem uma palavra muito pontual sobre isso. E vamos ser muito abençoadas semana que vem, quinta-feira, juntas. Montem as mesas. Pastora Gileana vai querer ver, vai querer cobrar. Thaís, vou mandar para você também as mesinhas das meninas durante essa semana. Chamem os maridos, conversem à mesa, montem uma mesa linda para eles, tragam essa família para a mesa, né, para que haja restauração desses relacionamentos familiares. Amém? Amém. Beijo, amo vocês. Muito obrigada. Obrigada pela atenção. Fiquem com Deus. Amém, amém. Beijo. Beijo, amadas. Deus abençoe. Tchau, minha alquinha linda. Te amo. Quinha, fica por aí para tu orar por mim. Beijo. Vai. Tchau, minha linda. Beijo, beijo. Beijo, Dani. Beijo você, viu? Beijo.